Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, eu começo com a seguinte pergunta: você sabe resolver derivadas parciais? Se não, fique comigo e vamos lá. Então, nesta aula, a gente vai estar resolvendo três exemplos ou três exercícios de derivadas parciais. O primeiro é esse daqui. Encontre os valores das derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y no ponto 4 e 5. Na aula anterior, a gente viu a definição de derivadas parciais. Então, quando eu estou calculando a derivada de f em relação a x, eu considero o y como constante. E quando eu estou calculando a derivada de f em relação a y, eu considero o x como constante. Dessa forma, no final, eu estou calculando a derivada originária em função daquela variável, certo? Então, vamos calcular a derivada de f em relação a x. E depois a gente obtém essa derivada em cima do ponto. A derivada parcial de f em relação a x, certo? Então, eu vou considerar o y como constante. Então, vamos lá. Eu vou pegar a derivada. Então, isso daqui vai ser a derivada de quê? Dessa equação aqui em relação a x. Então, eu considero o y como constante. Então, a derivada de 2x ao quadrado em relação a x é a mesma coisa da derivada, quando a gente fazia a derivada ordinária em relação a x. Então, aqui vai ficar derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de, aqui o y é constante. Então, a derivada de 3x vezes uma constante. Considero y constante. Então, vai ficar, x, não é? X não, perdão, 3y. Fica 3y. A derivada de y. O y aqui, a derivada parcial de f em relação a x de y. Isso daqui, o y é constante. Então, é zero. Certo? A derivada de menos 1 em relação a x é zero. Então, vai ficar 2x mais 3. Então, isso, a derivada de f em relação a x no ponto. Eu vou escrever assim, no ponto 4 e menos 5 vai ser igual. Então, vai ficar 2 vezes 4, né? Mais 3 vezes menos 5. Então, vai ficar 8 menos 15. Então, vai ficar 7, menos 7. Ok? Agora, a gente vai calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então, agora o x passa a ser constante. Então, a derivada parcial dessa função em relação a y, como x é constante, então a derivada de uma constante, de x ao quadrado em relação a y é zero. Derivada de 3x y em relação a y vai ficar 3x. A derivada de y em relação a y é 1. A derivada de menos 1 em relação a y é 0. Então, aqui ficou 3x mais 1. Ok? Então, vai ficar a derivada de f em relação
AY no ponto 4 e menos 5. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais 1, né? Então, vai ficar 12 mais 1, 13. Ok? Então, a derivada parcial em relação a x aqui é menos 7. E a derivada parcial de f em relação a y é 13. Certo? Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui, encontra os valores da derivada parcial de f em relação a y. Se a f de xy é y seno de xy. Então, como que a gente vai calcular essa derivada? Então, eu quero a derivada de f em relação a y. Então, é a derivada da função y seno de xy em relação a y. Então, aqui é a derivada da multiplicação, né? Ó, o x é constante, então vai ficar a derivada da multiplicação. Então, vai ficar a derivada de y Então, aqui a gente vai ter que usar, como eu disse, a derivada da multiplicação. Então, todas aquelas propriedades de uma variável, na derivada de uma variável, valem aqui, tá? Então, o que vai acontecer? A derivada parcial de y em relação a y vezes seno de xy mais a y vezes a derivada de seno de xy em relação a y, certo? Aqui a derivada parcial de y em relação a y é 1. Daqui dá 1, certo? Então, aqui vai ficar seno de xy. Aqui vai ficar y. A derivada de seno de xy em relação a y, a derivada do seno é cosseno, não é? Então, vai ficar cosseno de xy. Aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Vezes a derivada que está dentro aqui, de xy. Em relação à derivada parcial de xy em relação a y. Então, aqui vai ficar seno de xy mais y cosseno de xy. Essa derivada aqui, ó, de xy em relação a y dá x, certo? Então, você tem que, vai ficar seno de xy mais xy, passar para cá, né? Para não misturar com ângulo, vezes cosseno de xy. Esse é o valor dessa derivada. Agora, o nosso próximo exemplo é esse daqui, certo? Então, aqui pede para encontrar a derivada parcial de f em relação a y e a derivada parcial de f em relação a x. Troquei aqui na hora de falar, né? Então, vamos calcular a derivada de f em relação a x. Eu vou fazer assim, f de x, tá? Então, aqui, para calcular essa derivada, a gente vai ter que usar a regra da... Como que fala? A regra do quociente, correto? Então, como que é a regra do quociente
é a mesma da derivada de uma variável. Então, a derivada do numerador vezes o denominador mais menos a derivada do denominador vezes o numerador dividido pelo denominador ao quadrado, certo? Vamos lá. Então, a gente está calculando a derivada de f em relação a x, isso daqui, 2y certo? Como que a gente vai resolver isso? Usar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada parcial de 2y. O meu delta acaba aparecendo muito com o meu 2. Oh, meu Deus. Vezes y mais cosseno de x menos a derivada parcial de y mais cosseno de x em relação a x vezes 2y. Sobre y mais cosseno de x elevado ao quadrado. Tá? Mas como que vai ficar aqui? A derivada parcial de 2y em relação a x é zero, certo? Então, aqui deu zero. 0 vezes y mais cosseno de x é zero. Então, aqui vai ficar zero. Menos a derivada parcial de y mais cosseno de x em relação a x. Então, essa derivada aqui, derivada de y em relação a x, então vai ficar a derivada de y em relação a x mais a derivada de cosseno de x em relação a x. A derivada de y em relação a x é zero. A derivada parcial de cosseno de x em relação a x dá seno menos seno de x. Com menos daqui vai ficar mais seno de x vezes 2y. Então, a gente tem que 2y vezes seno de x. Dividido por y mais cosseno de x elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2y seno de x sobre y mais cosseno de x ao quadrado, ok? Mas o exercício também pediu a derivada de f em relação a y, a derivada parcial de f em relação a y. Então, vamos calcular. Então, vamos calcular a derivada de f em relação a y, a derivada parcial de f em relação a y. Isso é a derivada da função em relação a y. Vou pegar a função aqui. 2y sobre y mais cosseno de x. Isso vai ser. Então, aqui a gente vai ter que usar a regra do quociente de novo. Então, a mesma coisa. Derivada, só que agora em relação a y. De 2y vezes y mais cosseno de x menos a derivada parcial de y mais cosseno de x vezes 2y, dividido por y mais cosseno de x ao quadrado, certo? Então, aqui a derivada parcial de
2y em relação a y, aqui, agora, como a gente está calculando derivada em relação a y, o x é constante. Então, aqui vai ficar 2, né? Vezes y mais cosseno de x, menos a derivada parcial de y mais cosseno de x em relação a y. Derivada parcial de y em relação a y é 1. A derivada de cosseno de x em relação a y, cosseno de x aqui é constante, porque está somente em função de x. Então, vai ser 0. Então, vai ficar 1 vezes 2y. Então, com menos aqui vai ficar menos 2y. Sobre y mais cosseno de x ao quadrado. Como aqui, ó, eu distribuo aqui, distribuindo aqui, ó, vai ficar 2y, né? Mais 2 cosseno de x. Ó, esse 2y aqui, ó, corta com menos 2y. Vai ficar 2y menos 2y dá 0. Então, vai sobrar. Então, o resultado dessa derivada em relação a y é 2 cosseno de x sobre y mais cosseno de x elevado ao quadrado, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como resolver derivadas parciais de duas variáveis. E qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários ou me procure. E espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueçam de inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!